Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TouchUp Escola de Negócios. Hoje nós vamos falar sobre Soft Skills, um tema muito importante da área comportamental para todo mundo que quer se preparar para o mercado de trabalho, para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, querem se aperfeiçoar, inovar cada vez mais. Soft Skills, um tema muito relevante. Um grande abraço para o professor Simões que entrou, saudade. Tânia também. Sejam bem-vindos à live. É o tema muito relevante de hoje. Quero convidar todos vocês, a gente entrou 10 minutinhos antes do horário marcado. Hoje esse vídeo está sendo feito em live, dia 14/7, marcado para as 19 horas. Entrei 10 minutinhos antes para a gente fazer as apresentações, toda aquela introdução, para a gente, quando chegar às 19 horas em ponto, a gente já entrar no tema, no conteúdo que é Soft Skills, um tema muito importante. A gente fez uma enquete antes de escolher esse tema, né, e perguntamos aí para os nossos seguidores, mais de 3 mil aqui no canal da TouchUp, se eles sabiam o que era Soft Skills, né, se eles tinham ideia do que significava isso. E 99% das pessoas não sabiam o que era. Então a gente viu realmente que o assunto é muito relevante, muito importante e vai ajudar muita gente. Lembrando que essa live nós vamos salvar aqui no IGTV, vai ficar salva aqui no Instagram da TouchUp, e também vamos colocar ela no nosso canal do YouTube. Então quem não conhece o canal do YouTube da TouchUp pode colocar lá no YouTube na busca TouchUp Escola de Negócios. Você vai achar o nosso canal, você pode se inscrever no canal e a gente está sempre que possível colocando conteúdos lá no canal para deixar vocês informados daqueles conteúdos mais importantes, as dicas mais relevantes para o mercado de trabalho hoje em dia. Então aproveita esse momento para compartilhar essa live para todas as pessoas que você acredita que esse assunto vai ser importante. Eu diria que esse assunto é importante para todas as pessoas que trabalham ou que desejam trabalhar, sejam eles proprietários, empresários, pessoas, funcionários, colaboradores, estagiários, alunos de faculdade que estão procurando estágio. Enfim, esse é um assunto do momento super importante que vai orientar você para aquelas habilidades que hoje são fundamentais, tanto para você conseguir um bom trabalho, quanto para você se manter no trabalho que você está gostando de trabalhar, e também para você subir de cargo, né, que muitas pessoas almejam quando entram numa empresa, a maioria das pessoas, a subir ali de cargo, subir de funções ali dentro, né, crescer no trabalho. E se você é empresário, né, tem um negócio próprio, é importante você entender desse tema para que você possa qualificar seus colaboradores, né, incentivá-los, motivá-los e treiná-los, né? Então, são temas muito relevantes, tá? É um tema, né, digamos assim, vou corrigir, é um tema muito relevante. Soft skills, uma expressão em inglês muito importante que a gente vai falar sobre ela hoje. Eu fiz uns slides, as nossas aulas, só um minutinho que eu vou preparar o slide aqui para vocês. A gente vai compartilhar com vocês algum conteúdo que eu preparei, tá? Vou compartilhando aqui também os slides. Vou mostrar aqui para vocês que eu fiz bem bonitinho e espero que vocês gostem da apresentação. Isto, soft skills. Lembrando que aquelas pessoas, né, que estão assistindo a gente e gostariam de ter esse slide, eu posso disponibilizar ele em PDF, tá? Para você compartilhar o nosso material. É para o crescimento da sua empresa, né, dos seus colaboradores. Espero que todos consigam ver. Se vocês puderem me dar um feedback, né? Se estão me ouvindo bem, se estão vendo bem, vai ficar bem legal. Então, esse é o nosso tema de hoje, Soft Skills. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Ótimo. Depois eu apareço de novo, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês os slides aqui, para vocês entenderem o tema. Então, hoje a gente vai falar do que são os soft skills, né? O significado disso, o que significa esse termo em inglês, né? Porque às vezes a gente costuma traduzir ao pé da letra, mas não necessariamente é.
E eu vou dar a dica para vocês aqui hoje dos seis soft skills mais valorizados no mercado hoje em dia. A gente vai falar de 6 deles. E como sempre eu gosto de fazer, essa é a minha apresentação, essa eu vou fazer pessoalmente aqui para vocês. Vou até voltar a câmera aqui novamente para mim. Isto. Que aí eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Elisama, eu sou representante da TouchUp Escola de Negócios e a nossa escola trabalha com qualificação para o mercado de trabalho. A gente trabalha tanto com empresas que querem qualificar os seus colaboradores e a gente também trabalha com as pessoas que querem se qualificar para as suas empresas e para os seus próprios empreendimentos. A TouchUp trabalha com cursos livres, hoje também estamos com cursos online. Se você entrar aqui na bio da TouchUp, você consegue um link, onde se você clicar, você vai cair lá em próximas turmas, assim como você vai cair em vários canais que a gente tem. Facebook, YouTube, para você ver o nosso trabalho, fotos, depoimentos de pessoas que já passaram por aqui. Empresas e pessoas físicas. E lá no canal Próximas Turmas, esse ícone vai te levar para o Simpla, onde você vai poder ver todas as turmas e palestras de cursos e palestras que estão em cartaz agora pela TouchUp Escola de Negócios. A gente utiliza a plataforma do Simpla para fazer as inscrições e atualmente a gente está só com a demanda de cursos online, devido ao momento que estamos vivendo, para resguardar todas as pessoas e cuidar da saúde de todos nós, né? Mas mesmo assim continuarmos nos qualificando. Então você pode clicar ali e fazer a sua inscrição. Lembrando que os nossos cursos online e palestras têm um valor bem acessível para que todos possam se qualificar, né? Nós não ultrapassamos a casa das centenas, eu costumo falar isso, exatamente para você conseguir se qualificar o máximo possível. Todos os nossos cursos, eles são oferecidos aos participantes certificados, e alguns deles também têm um material incluído, e-book, né? E a interação com o professor é ao vivo. Você consegue participar e tirar dúvida com o professor ali na sala. A gente utiliza a plataforma Zoom, que é uma parceria que o Simpla tem com o Zoom. Então é bem interessante, a gente compartilha dicas, troca ideias e é um ao vivo ali que a gente faz com todas as pessoas que participam. Então somos nós, uma equipe que nós temos instrutores de várias, na TouchUp, né, de várias expertises. A gente trabalha vários temas na área comportamental, de contabilidade, de finanças, segurança do trabalho, enfim, tudo que diz respeito a uma empresa, né, a gente trabalha com esse tipo de qualificação. Então convido você a entrar no nosso site, entrar na nossa página, né, ver os nossos canais para conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Estamos ao dispor. É só entrar em contato conosco, que será um prazer atender vocês. E eu quero aproveitar e pedir você que estiver assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, que você se inscreva no nosso canal, curte aí para mostrar que é relevante esse tema, que foi interessante para você. Pode compartilhar para os seus amigos, para a sua equipe, utilizar como material nas suas aulas, tá? Nos seus treinamentos. Quanto mais você utilizar esse material, mas a gente vai ficar satisfeito, porque entendemos que foi bacana para você, que ajudou a sua equipe, que ajudou você no seu trabalho, tá bom? Fique à vontade e comenta, faz um comentário. Se você quiser interagir agora aqui comigo também, pode fazer perguntas, tá? Serão muito bem-vindas. E também através das redes sociais, YouTube, etc. Também serão bem-vindas as suas perguntas. Então vamos lá ao que interessa, para que a gente ganhe tempo, a gente aproveite o máximo o nosso tempo, né? Então tá lá. Vamos começar com os conceitos, né, gente? O que são os soft skills? Vamos aos principais conceitos. Então, quando eu falo soft skills, eu estou falando de habilidades, ou também o mercado chama de competências, usamos também a palavra capacitações, né? Intangíveis, que o mercado procura nos profissionais nos dias de hoje. Então, o que é intangível? Aquilo que eu não posso tocar, né? Há quem diga até abstratas, não sei se abstratas seriam uma colocação interessante, mas são aquelas habilidades intangíveis que o mercado procura para os profissionais hoje, soft skills, tá?
Quando a gente fala de soft skills, não tem como a gente não mencionar outra expressão. Vou voltar aqui para mim olhar no seu olho e te explicar. Não tem como a gente não falar sobre hard skills, tá? O mercado procura por soft skills principais, importantes, relevantes, caros, né? E o mercado procura por profissionais que tenham hard skills. Tem alguns hard skills que são mais procurados hoje em dia. Quando eu falo hard skills, eu estou falando de habilidades, capacitações técnicas, tá? E aquelas capacitações técnicas, aquelas que eu consigo comprovar com um diploma, com certificado, é muito importante, principalmente no nosso país, no Brasil, isso ainda é importante. Só que você não pode esquecer que hoje em dia no Brasil, não é só o diploma ou certificado que comprova que você tem um hard skill e que uma empresa vai te contratar, tá? Porque a maioria das empresas, principalmente as empresas sérias, elas vão fazer um processo seletivo e você vai passar por um teste para ver se aquele diploma que você falou que tem, né, se na prática você realmente consegue fazer aquilo que você falou que tem a expertise técnica de executar, tá? Então isso é muito importante. Não adianta você pagar um diploma e achar que porque você pagou o diploma você tem um hard skill em determinada coisa. Você precisa realmente estudar e saber e fazer e aprender, tá? Sobre isso. Que é relevante para o mercado. Então, hoje a gente não vai falar dos principais hard skills, que são as principais técnicas, né, habilidades técnicas que o mercado procura, mas fica aí a dica, você pode pesquisar a internet, o Google tá aí para você olhar e ver o que está sendo pedido nas principais empresas multinacionais, principalmente, e empresas de referência, tá? As principais habilidades técnicas para você começar a se qualificar e ver o que tem mais a ver com você. Hoje nós vamos falar de soft skills, Por que eu escolhi esse tema mais do que os hard skills? Eu acho esse tema mais relevante porque a gente tem visto aí, principalmente em universidades e escolas de negócios no mundo inteiro, né, renomadas, que antes de ir para a parte técnica, né, tem se batido muito na tecla dos soft skills da parte comportamental, porque muitas pessoas são demitidas por esse motivo, por não ter os soft skills. Às vezes elas têm as habilidades técnicas, elas são excelentes tecnicamente em várias, né, configurações de trabalho, mas o principal motivo das demissões hoje em dia, estatisticamente comprovado, é pela ausência ou o não investimento nos soft skills, que são essas habilidades comportamentais intangíveis que o profissional do mercado hoje precisa. E hoje, gente, quem exige um soft skill, não é só o mercado. Quando eu falo mercado, não estou falando empresa apenas, né? O cliente. O cliente hoje está muito mais inteligente, né? Interage com a empresa e o que faz o cliente fidelizar, né, é o comportamento da empresa no atendimento, na prestação de serviço, nas vendas, né? Então é isso que faz o cliente fidelizar. Então quem dita que isso é importante, os soft skills são importantes, são os clientes e, por consequência, as empresas, né, que escutam seus clientes através de pesquisas de satisfação, né, avaliação de persona, né, eles escutam, né, as principais reclamações, os principais desejos dos clientes e entendem que eles como empresa, como equipe, têm que se preparar, né, tem que se qualificar em habilidades intangíveis comportamentais para fidelizar esses clientes e, consequentemente, adquirir lucro nas negociações, né? Então, por isso esse assunto é importante, muito importante. Soft skills é o principal motivo das demissões, né? E o principal motivo das contratações de pessoas. E eu costumo dizer que muitas vezes a empresa prefere contratar uma pessoa que tem alguma dessas habilidades que eu vou mostrar para vocês, que são as 6 principais do mercado hoje em dia, né? Ela prefere contratar alguém que se destaca nessas habilidades chamadas soft skills, para depois treiná-las, né, em alguma habilidade técnica, né? Pagar um curso de alguma coisa. Eu vou citar uma habilidade técnica para você ter uma ideia muito relevante no mercado hoje em dia, que é a habilidade de usar o Excel de forma avançada. Essa é uma habilidade hoje que o mercado exige muito, né?
A maior parte das pessoas hoje precisam trabalhar com a planilha de Excel. Até um professor, né, um pedagogo que achou que ia para a faculdade de pedagogia e nunca ia pegar em matemática nem em Excel na vida, né, é uma triste notícia para você. Você precisa dominar o Excel, você precisa dominar planilhas. Né? Essa é um hard skill importante no mercado hoje. Mas veja bem, se você tem habilidades comportamentais, os soft skills mais fortes hoje em dia, dependendo da empresa que estiver te selecionando, ela prefere contratar você pela força dos seus soft skills, as suas habilidades intangíveis, para depois pagar um curso de Excel para você, porque você aprende Excel. Você entra num curso de informática e aprende. É mais fácil você aprender Excel do que você aprender a se comportar. E principalmente algumas pessoas têm mais resistência na mudança dos comportamentos, né? Aquela famosa expressão assim, quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. Não sei se vocês já ouviram isso. Tem muita gente que ainda tem isso na cabeça, né? Então, geralmente as pessoas que pensam dessa forma, elas vão ter dificuldades em desenvolver soft skills, porque a maioria de nós vamos precisar mudar sim, né? Porque senão a gente não vai conseguir lugar ao sol nem para trabalhar e nem cliente, né? Porque são importantes habilidades comportamentais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas habilidades comportamentais. Vou compartilhar de novo com vocês aqui a tela que eu preparei. E aqui eu coloquei uma figurinha só para vocês gravarem, né, bem esse conceito. Quando eu falo de soft skills, eu estou falando de habilidades comportamentais, intangíveis. Quando eu falo de hard skills, eu falo de habilidades, competências, capacitações técnicas, tá? Que você pode comprovar com certificado e em testes também. Bom, vamos lá. O segundo tema que a gente vai falar hoje, a gente já definiu conceitos, falamos de conceitos. Nós vamos falar, o segundo tema que a gente vai tratar hoje quais são esses, né, mais valorizados no mercado. Quais são esses soft skills, né, que são importantes hoje para a gente desenvolver, os 6 primeiros. E aí eu já falo para vocês que a minha pesquisa, eu estou trazendo aqui 6 principais, né, eu até coloquei aqui, vou mexer aqui para vocês verem. Essa minha pesquisa, né, esse ranking que eu trouxe de 6, foi baseado nos estudos que eu fiz num site da Forbes do Brasil de julho de 2017, tá? E eu também fiz algumas pesquisas no LinkedIn deste ano, nesses últimos meses, tá? Eu visitei artigos, sites de recrutadores de empresas grandes, li, né, artigos, comentários de grupos e pesquei, né, digamos assim, vou usar essa palavra, esses 6 principais elementos aí, esses 6 principais soft skills que a gente vai falar hoje aqui para vocês, que são muito relevantes. Bom, o primeiro, muito falado em todos os sites, em todos os canais de comunicação, é a comunicação. Né? A primeira habilidade comportamental exigida, procurada no mercado, é a habilidade de se comunicar. E quando eu falo comunicar, gente, eu estou falando de algumas questões aqui que eu vou enumerar para vocês. Eu estou falando de negociação e persuasão, eu estou falando de postura, estou falando de vestimenta, estou falando de carisma, estou falando de português adequado e estou falando de não reter informações úteis para o andamento do processo. Então, soft skill hoje, vou voltar para mim para a gente explicar um pouco melhor cada um desses habilidades, vou dar dicas práticas para vocês, tá? Segura aí. Primeiro soft skill, habilidade de comunicação. Então, hoje é muito importante, muito valorizado no mercado, aquele profissional que sabe comunicar, que sabe negociar, que sabe argumentar. E eu vou falar não só o que ele precisa saber, mas eu vou colocar aqui também para vocês, não precisa correr do vídeo não, como que você faz para desenvolver isso. Porque não adianta nada eu falar para você que você tem que ter comunicação, o que significa a comunicação, e aí, Elisama, segunda-feira de manhã eu faço o quê para adquirir isso? Porque eu não nasci com essa habilidade,
né? Calma que eu vou passar todas as dicas para você como você desenvolve esse soft skill. Caríssimo hoje no mercado de trabalho. Então, negociação e persuasão, a habilidade de negociar e argumentar. Essa é uma habilidade cara hoje no mercado. Postura, quando eu falo de comunicação, eu estou falando de postura, aquela pessoa que sabe se posicionar. Eu gosto muito, eu vou citar essa pessoa, geralmente eu não cito não, mas eu acho que é uma pessoa pública, então todo mundo vai saber, e como eu estou elogiando, né? Eu gosto muito da postura da Maju Coutinho no jornal Hoje, né? Então a maneira como ela se posiciona, quando a câmera pega longe, né? Então mesmo quando ela não está falando, a postura comunica. A maneira como você se posiciona comunica. Então a pessoa que tem a habilidade, a noção, né, de se colocar corretamente, elegantemente, ela está comunicando com habilidade, tá? Outra coisa que comunica é a vestimenta. É a noção de coerência, de adequação, de você se vestir da maneira adequada. Não gosto da palavra certa e errada. Adequada pelo momento. Você comunica na sua vestimenta, tá? Então a pessoa que tem noção desse tipo de comunicação, hoje a gente chama isso em comunicação de dress code, né? O código da vestimenta. Então a maneira como você se veste, você está comunicando. Tem um código de linguagem ali sendo passado. Então, quando você tem essa noção, você estuda, você é uma pessoa flexível, né, e adaptável a essa questão da vestimenta, não é uma pessoa muito resistente, porque tem aquela pessoa que fala assim, ah, não, é meu jeito de vestir, eu não vou mudar. Se a empresa quiser que me aceite, eu não gosto desse uniforme, né, é muito feio, não sei o quê. Ou então recebe o uniforme e transforma o uniforme num abadá. Corta pra cá, corta pra lá, pra sensualizar. Então, é uma pessoa que é inflexível na postura e na vestimenta, ela pode parecer que não, mas pasmem, isso aí é uma falha na habilidade de comunicação também, tá? E aí, porque a empresa ela comunica através do uniforme. Se a empresa tem um determinado tipo de uniforme, tem um objetivo. Por aquele uniforme ter aquele design, aquelas cores. Não foi à toa, a empresa tem uma história de marketing, né? Tem um branding por trás daquele uniforme. Então, se aquele colaborador ele não entende isso, ele está confuso também na comunicação. E ele vai atrapalhar a empresa na comunicação visual da empresa com o cliente. E essa é uma habilidade de soft skills relacionada à comunicação. Então, nós que somos colaboradores temos que entender, né, que a gente afeta a comunicação com o cliente se a gente tem esse tipo de resistência, se a gente não entende que as nossas vestimentas, a nossa postura também fazem parte da nossa argumentação, tá? E elas sim são importantes, é um conjunto de comunicação. Então, essa informação é muito importante para você desenvolver a comunicação. Outra coisa relacionada que eu coloquei aqui é o carisma. Né? Não tem como você comunicar hoje com o cliente, né, com o seu colega de trabalho, com o gestor, se você não for uma pessoa, eu gosto da palavra elegante, simpática, porque você pode inclusive fazer uma reclamação elegantemente, né? Fazer um questionamento ou ser contra alguma coisa sem perder a elegância. E a elegância está relacionada ao carisma. Né? E está relacionada, gente, não é ficar rindo 24 horas por dia, mas o sorriso é importante. Culturalmente, em qualquer cultura, já é comprovado antropologicamente que o sorriso, né, promove uma energia acolhedora, né? Neurolinguisticamente favorece o diálogo, favorece a negociação, a aproximação. Então você precisa treinar essa habilidade de ser carismático, de sorrir, de ser elegante. Ah, Elisama, mas nem todo dia a gente acorda feliz. Aí é que tá. Tem um equívoco que a gente tem sobre esse negócio do sorriso. Eu aprendi quando eu era professora e também fiz cursos no Senac. Gosto muito do Sistema S. E eu aprendi o seguinte, sabe, gente? Que, na verdade, a gente não ri porque está feliz. A gente ri para ficar feliz, né? Muita gente, a gente só usa a mão contrária. Mas há estudos que comprovam que quando você sorri aí para você ver, né? Só de você fazer esse gesto, já tem uma energia que vem até você. A alegria vem até você. Então, quando você está trabalhando, atendendo o cliente principalmente, esse carisma, o sorriso, tem a ver, né, com a comunicação positiva, que a gente chama,
tá? E comunicação também eu tô falando de eloquência, a capacidade de pronunciar corretamente as palavras. Tem algumas pessoas que têm um problema físico ou tem algum trauma, né? Tem alguma questão fonoaudiológica que não conseguem pronunciar bem as palavras. Se você é uma dessas pessoas, para tudo nessa vida tem solução, tá? É só você procurar o profissional correto, um fonoaudiólogo, e ele vai te orientar na habilidade de eloquência, de pronunciar corretamente as palavras, porque essa é uma habilidade importante e é um soft skill relacionado à comunicação. Outra coisa que está relacionada é o português correto, tá? Comunicar adequadamente, tá? De forma positiva, né, e lucrativa para o mercado, é pronunciar corretamente as palavras em português, no idioma correto. Se você é estrangeiro, você precisa aprender o português, né? Se você vai trabalhar no Brasil. Se você não é estrangeiro, vai lidar com o público, mais ainda você precisa ler. Como é que a gente aprende português? Né? Como é que a gente fala corretamente, conjuga o verbo correto, cria vocabulários? Leitura, a gente tem que ler. Quanto mais lê, mais você amplia o seu vocabulário e consegue pronunciar as palavras corretamente. Então, português é importantíssimo ter português correto. Está diretamente ligado ao soft skill da comunicação, tá? Importantíssimo você treinar isso. E eu gosto de falar, eu coloquei esse último ponto, que é a questão de reter informação. A pessoa que tem a habilidade de comunicar, ela tem a habilidade de não guardar para ela mesma as informações de um local de trabalho. Isso é gravíssimo, tá? Você não pode reter informação. Você trabalha em equipe, então é da sua responsabilidade fazer o quê? Tem uma informação do setor, você tem que mais que depressa deixar essa informação acessível a todas as pessoas. Tem um fornecedor que não vai poder ir hoje entregar, você tem que deixar o setor responsável ciente de que aquilo ali não vai acontecer, para que aquele setor providencie uma forma de trabalhar e de resolver aquele problema. Então você não pode, chegou informação para você, isso não é da minha conta, isso não é do meu setor, não vou falar para ninguém. Não. Né? Comunicar adequadamente também significa ter uma visão de equipe. Se você receber uma informação que você sabe que é útil para um outro setor, mesmo não sendo o seu setor, né? A pessoa que se comunica bem, né, em ambiente de trabalho, interpessoalmente, ela sabe colocar essa informação para levar para o setor adequado, porque ela está pensando no coletivo, ela está pensando na fluidez do trabalho, tá? Então, essas são as habilidades relacionadas. É tudo que, quando eu falo que soft skill exigido hoje, um deles é a comunicação, vou voltar aqui para vocês verem que eu estou falando disso, tá? Eu estou falando de todas essas questões que eu falei para você. Negociação, persuasão, postura, vestimenta, carisma, eloquência, português correto e a não retenção de informação. Ok? Segundo soft... esqueci. Quase que eu ia para o segundo soft skill. Elisama, o que eu faço segunda-feira de manhã? Eu não nasci com essa habilidade, sou tímido, sou travado, meu português é horrível, fiz um ensino médio péssimo. Como que eu faço para desenvolver a habilidade de comunicação? Olha aqui o tanto de dicas que eu vou dar para vocês. Que legal. Vocês podem fazer isso aí tudo. Leitura, como eu falei, quanto mais lê, melhora português, melhora a criatividade, melhora a argumentação, o vocabulário. Curso de vendas, tá? Para treinar persuasão, para treinar técnicas de vendas, curso de vendas, mas eu não trabalho com vendas, não tem problema. Se você não vende nada, mas você quer exercitar ou treinar persuasão, mesmo que você não seja vendedor, um curso de vendas é bom para você, que você vai aprender técnicas. Talvez você não precisa pegar todas as técnicas, mas algumas técnicas de comunicação e persuasão vão te ajudar. Outra coisa que ajuda muito ao destravamento, à desinibição, é aulas de teatro, muito importante. Ajuda também na postura, ajuda no olhar, em você olhar para as pessoas com firmeza, com educação na hora da conversa, conversar olhando no olho. Aula de música também ajuda na eloquência, aula de música, ajuda no tom da voz, equilibrar o seu tom de voz, conhecer o seu timbre de voz,
tá? A aula de música ajuda em desenvoltura, tira a inibição, a timidez, tá? Outra coisa muito legal, jogos, esportes e competições. Quando você pratica esportes e pratica jogos, na hora da competição ali, você é forçado a falar, a se defender, né, a argumentar, contra-argumentar. Então, isso é muito legal. Outra coisa que pode ajudar e que vai ajudar você a desenvolver a comunicação, esse primeiro soft skill que a gente está falando dele, é uma terapia ou PNL, né? Se você tem um travamento na língua, é gago, tem algum problema de dicção, uma PNL, né, ou a terapia mesmo, tratar com psicólogo, vai te ajudar. Outra coisa bem prática, curso de oratória pode te ajudar também. Tem técnicas diversas. Outra coisa que desenvolve a comunicação, dinâmica de grupo. Não corra das dinâmicas de grupo. Se você quer desenvolver sua comunicação, que você não nasceu com essa habilidade, você quer desenvolver ela, toda vez que você tiver a oportunidade de participar de uma dinâmica de grupo, participe, tá? Curso, quanto mais curso profissionalizante, capacitação você fizer, seja ele qual for, vai te ajudar. Por quê? Porque muitos cursos vão te dar a oportunidade para você falar, e aí não perca essa oportunidade. Fala o que você está achando, o que você está pensando, tira suas dúvidas, pergunta. Cada vez que você vai, expõe um trabalho, pergunta, tira dúvidas, está exercitando a sua comunicação, tá? Você vai quebrando aos pouquinhos a timidez. Outra coisa que ajuda a gente demais a se comunicar, a tirar, quebrar a timidez, a vergonha, é viajar sozinho, tá? Viajar sozinho é muito bom, porque aí você tem que se virar, você tem que perguntar, você tem que procurar as coisas, perguntar, pedir preço, então, principalmente um lugar estranho que você não conhece, então isso aí é uma forma de você também, principalmente viagem fora do país, se você tiver essa oportunidade, isso desenvolve também a nossa comunicação. E aprender um novo idioma. Além de ser importantíssimo para a grade curricular e pelo perfil do momento que a gente está vivendo, globalizado, né? O idioma também te desenrola para comunicar, te obriga a falar, porque você vai ter que treinar para aprender. E para treinar, você vai ter que falar, né? Com o professor, principalmente se for particular. Melhor ainda, né, do que em grupo. Porque na sala, aquele monte de gente, o que acontece? Muita gente se esconde na hora do professor falar assim, agora vocês vão repetir isso. A pessoa mais tímida não repete, fica acomodada, não fala. Se você tiver um professor particular, não tem jeito, só tem você. Você vai ter que falar para aprender um novo idioma, né? Então isso vai forçar você a desenvolver essa habilidade, que é a habilidade de comunicação. A habilidade número 2, mais requisitada hoje no mercado, é a criatividade. E quando eu falo desse soft skill, criatividade, que é uma habilidade comportamental, tá? Eu tô falando de ideias inovadoras, tecnologia, marketing, tô falando de criação de eventos e projetos. Quando eu falo de criatividade, eu tô falando também de resolução de problemas. Voltando aqui para mim, que eu vou falar com vocês agora também, falar um pouquinho da criatividade. Ah, Elisama, mas criatividade a gente nasce com ela, o céu, isso não é. Não, não existe isso não, tá, gente? Tem técnica para desenvolver a criatividade. A criatividade tem uma parte do cérebro da gente que é responsável o exercício da criatividade. Então, algumas pessoas, desde pequena, por vários motivos, né, podem ter desenvolvido essa parte do cérebro primeiro ou mais do que outras. Mas se você tem seu cérebro inteiro, logo, essa parte do cérebro você também tem. Então, basta que você desenvolva ela, tá? Se você tá com o seu cérebro, as duas partes na cabeça, né? Então, a única coisa que não aconteceu é que você, durante a sua história de vida, não desenvolveu, se você não se considera uma pessoa criativa, claro, né? Então, existem técnicas, tá? Que você pode utilizar para desenvolver o lado do seu cérebro criativo, porque é uma exigência do mercado de trabalho, dos clientes, para você se adaptar, para você lucrar nos seus relacionamentos interpessoais, no trabalho, na carreira. Então, eu coloquei ali na minha listinha, deixa eu ler aqui, ideias inovadoras. Quando eu falo de criatividade, hoje os profissionais valorizados são aqueles que dão grandes ideias, que não ficam só esperando a resposta. Aconteceu um problema na empresa, tá? Então, você vai se destacar e vai ser valorizado se você é aquela pessoa que fala, não, eu tenho uma ideia,
por que a gente não faz isso, isso e isso? E se a gente fizesse isso, isso e isso? Ok? Então, aquela pessoa que dá uma ideia, ou não é valorizada aquela pessoa que fica sentada só esperando os outros resolver para ela. Criatividade tem a ver com você pensar e resolver problemas. Eu coloquei ele aqui por último também, mas não menos importante. Então, existe um problema, não precisa ninguém perguntar. Você viu que tem um problema? Ah, maçaneta da porta da cozinha caiu, né? Então, a pessoa criativa, né, inovadora, muitas vezes ela toma a iniciativa de tentar resolver, ou temporariamente, ou definitivamente, ou pede ajuda para alguém. Enfim, ela não se estagna esperando que outra pessoa faça. Então, a pessoa criativa, ela tem sempre uma ideia. Talvez a ideia não é dela, mas a ideia é acionar alguém que tem essa habilidade. Também é uma grande ideia. Então, a criatividade, esse soft skill importante, o segundo que a gente está falando, né, tem a ver com essa questão de resolver problemas, de ter ideias para resolver problemas. Outra coisa que tem a ver com a criatividade é a habilidade em usar tecnologia. Então, se você não tem essa habilidade, que também tem a ver com um hard skill, né, que é uma habilidade técnica, tá? Mas é uma habilidade técnica que também está ligada a essa habilidade comportamental, que é a criatividade. Então, é importante que você entenda de tecnologia, mas que você seja criativo no uso da ferramenta tecnológica, tá? Criativo com cores, com sons, né, com imagens. Então, isso se desenvolve com cursos, com troca de ideias com pessoas da área, né? A gente acaba desenvolvendo com desafios mentais, com jogos. Eu vou colocar aqui a parte prática de como você desenvolver a criatividade. Segura aí. Outra coisa importante que tem a ver com criatividade é a capacidade de você utilizar as ferramentas do marketing. Então, a pessoa criativa, ela sabe utilizar as ferramentas do marketing adequadamente, entendeu? E ela cria também ferramentas de marketing legais. Né, visuais, de preço, disposição de produto. Então, a pessoa criativa é aquela que tem aquela sacada. Se a gente mudar esse produto de local, acho que ele vai ser mais visto, ele pode sair mais. Então, essa pessoa é criativa, porque ela sabe utilizar as ferramentas de marketing, tá? Outra coisa que está relacionada à criação de eventos e projetos. Então, aquela pessoa que tem ideias mirabolantes, né, para criar aqueles eventos que promovem a empresa, promovem uma marca, essa é uma pessoa criativa, tá? Vamos fazer uma feira de talentos na escola. Aquele professor que sempre dá essa ideia de feira de talentos é geralmente um professor criativo. Hoje nós vamos preparar para a festa junina. Já estou pensando aqui num monte de coisa. A gente pode fazer assim, assado, e a gente pode dividir as tarefas dessa forma. Uma pessoa que consegue pensar, né, de maneira criativa, inovador e funcional, tá? Criando eventos, coisas que podem ser lucrativas, que podem promover o relacionamento, fortalecer o relacionamento da empresa. Então, essa é uma pessoa criativa. Essa é a habilidade de criatividade. Está envolvido todas essas questões. E quando eu falo disso, vou voltar de novo para lá, porque eu vou dar dicas práticas. Eles eu não tenho habilidade de não nasci com esse dom de ser criativo. Como que eu faço? Então, você vai fazer assim. Como que você faz para desenvolver a criatividade? Muitas coisas são parecidas, tá, gente? Para todos, as dicas são parecidas para todos os cursos. Então, os cursos não, as soft skills. Então, você também vai ler. Leitura abre a imaginação, principalmente livros de história, de ficção, né? Isso aí abre a imaginação da gente. Leitura abre os horizontes. Cursos na área de criatividade, inovação, tá? Dinâmicas de grupo e participação em TEAL. Você sabe o que é TEAL? Isso é treinamento ao ar livre, tá? Então, se você tiver a oportunidade de participar numa empresa ou numa escola, né, de um treinamento ao ar livre, depois pesquisa na internet. É quase que um reality show. Isso é muito legal. Isso abre a criatividade da gente. Isso motiva a gente, tá? Jogos, esportes e competição também são ferramentas para aumentar a nossa criatividade. Teatro também
alimenta a nossa criatividade, desenvolve a nossa criatividade. Viagens e acampamentos, participe de viagens, faça aventuras, né? Isso aí desenvolve a nossa criatividade, tá? Porque a gente vai passar por situações inusitadas e quando a gente passa por situações que a gente não planejou, que não faz parte da nossa rotina, isso desenvolve a nossa criatividade. Quando você viaja para lugares diferentes, faz acampamentos, vai para o meio do mato, faz uma trilha, alguma coisa assim, você está encarando realidades diferentes da sua rotina, tá? E aí vai desenvolvendo a sua criatividade. Cinema também, assistir bons filmes também aumenta a nossa criatividade. Consultoria e terapia. Você pode fazer terapia, talvez você está travado por algum trauma de infância. Uma boa terapia também pode te ajudar. Ou consultoria. Desenvolver um projeto, um evento interessante e útil. Envolvimento em a causa social. Eu vou ler esses dois juntos, porque uma das coisas que pode ajudar você para desenvolver sua criatividade é se envolver numa causa social. É você ver a necessidade, um problema social. E ver se você consegue ajudar e olhar como que outras pessoas, quando você está junto de outras pessoas, você consegue ver como que elas trabalham e você aprende com elas, né? Quando você está participando de um evento, de uma causa social, você pode, naquele primeiro momento, não estar fazendo nada, mas você está vendo quem está fazendo. E aí, isso estimula a sua criatividade, tá? E quando você desenvolve um projeto, uma feira, um evento, você mesmo cria, isso também estimula a sua criatividade. Terceira grande soft skill, né? O soft skill, a habilidade de colaboração. Quando essas revistas, esses sites falam de colaboração como soft skill, né? Eu costumo colocar essas palavras relacionadas à habilidade de colaborar, que a empatia, simpatia, antipatia, apatia, resolução de problemas e senso de urgência. Eu vou voltar para mim, que eu vou explicar melhor para vocês, olhando para vocês. Então, colaborar. Colaborar diz respeito a se relacionar com a equipe, tá? E para eu me relacionar com outras pessoas e ajudá-las, né, eu preciso ter uma inteligência emocional. Primeiro, porque as pessoas são diferentes umas das outras, conflitos vão existir, muitos, divergências de opiniões, e a pessoa que tem a habilidade, a capacidade comportamental de colaborar, é alguém que tem uma inteligência emocional para lidar com conflitos, tá? E aí, eu gosto essas 4 palavrinhas, empatia, eu sempre falo delas nos meus cursos, empatia, simpatia, antipatia e apatia. Patia, esse prefixozinho, tem a ver com sensações, com emoções, tanto positivas quanto negativas, tá? Dores ou alegrias. E os prefixos, né, falam o que a gente faz com essas ações. Empatia é dentro da emoção do outro. Simpatia é do lado, sim, tá? Do lado da emoção. Antipatia é contra a emoção. Se a pessoa está sentindo uma emoção, eu sinto a emoção oposta. A apatia é fora da emoção. Se você está feliz, eu não tô nada. Eu tô desligada. Eu tô fora da sua emoção total. Pra mim, como diria na minha terra, não fede nem cheira, né? Então, as pessoas costumam dizer assim, eu sou do tipo antipático, que eu prefiro ser antipático, mas eu sou sincero, falo a verdade, mas eu sou antipático. Outra pessoa, não, eu sou mais simpático, prefiro ser amigo de todo mundo, conversar com todo mundo, blá. Só que, gente, as patias, você não tem que escolher uma para você ser. A inteligência emocional, ela está em você entender que todos nós, seres humanos, temos capacidade, né, e devemos ter a inteligência de saber quando ser cada uma delas. Quando nos posicionarmos diante das emoções adequadamente. Existem momentos que você precisa entender que você tem que ser empático, mas você não pode ser empático 24 horas por dia em todas as situações. Empático é a palavra que hoje está na moda, né? Todo mundo está falando da empatia. Sim, empatia é muito importante a gente falar sobre ela, porque as pessoas anularam ela.
Então a gente precisa voltar a pensar sobre ela. Mas quando a gente voltar a pensar sobre ela, a gente tem que ter muito cuidado e inteligência emocional para entender que a gente não pode ser empático 24 horas por dia com tudo. Porque em alguns momentos a gente vai precisar ser antipático. Em alguns momentos você vai precisar ser apático. Em alguns momentos você tem que ser simpático. Por exemplo, você está no seu horário de trabalho e veio uma pessoa e falou para você que aconteceu uma coisa super legal, comecei a namorar com fulano e tal. Você está trabalhando, você vai falar para ela: oh, que legal, que bom, Deus abençoe seu novo relacionamento, tomara que tudo dê certo. E você vai, tchau, e ir trabalhar. Porque agora é o seu momento de trabalho. Nesse momento você foi simpática. Você não sentou com ela, me conta quem é, né? Como é que foi, né? Então, você não precisa ser empática naquele momento, porque aquele não é o momento de você sentar para absorver toda aquela emoção daquele momento. Então, a inteligência emocional está em você entender, naquele momento, como que eu tenho que me posicionar emocionalmente. Eu estou trabalhando, eu tenho que ser educada, cumprimentar, achar legal, dar os votos de felicidade e me mover para o trabalho. Essa é a atitude mais equilibrada. Eu sou professora. Um aluno meu todo feliz quer sair mais cedo porque vai acontecer uma coisa legal lá. Não sei, professora, dá uma presença aí para mim e tal, eu vou sair aqui e tal. Eu, infelizmente, eu vou precisar ser antipática. Porque eu não vou poder colaborar ou nem participar dessa felicidade dele, que é sair mais cedo e colocar uma presença para ele, porque está errado. Então, nessa hora eu vou falar, infelizmente, não, você vai levar a ausência. Ele vai me, professor, mas eu tô tão feliz que eu vou, infelizmente, não vou poder, né, colocar. Então, vocês estão me entendendo? Só que eu não preciso, como professor, adotar que a partir de agora eu vou ser só antipática. Não, eu tenho que ter uma sabedoria para entender como é que eu faço essa transição, tá? E a pessoa colaborativa, que tem essa habilidade de colaboração, ela entende, tá? Esses posicionamentos. Quando que ela tem que estar em cada situação diferente. Um médico neurologista vai entregar seu cérebro para ele operar. O cirurgião. Ele não pode ser empático a você. Se ele for empático, ele não consegue te operar. Ele está nervoso lá, vai sofrer. Ele precisa ser apático. Ele precisa estar fora das suas emoções. Tem que ser frio para poder ter um resultado adequado. Por isso que tem alguns códigos de ética dentro da medicina, por exemplo, o obstetra não pode fazer a cirurgia do próprio filho, né, da esposa. Médicos que têm vínculo afetivo não podem participar de sessões de cirurgia da pessoa conhecida. Por quê? Porque eles não vão conseguir sair da emoção. E aí pode atrapalhar naquele momento. Então, essa ideia é muito importante. Então, a pessoa que tem esse soft skill de colaboração desenvolvido é alguém que sabe solucionar problemas, que sabe se posicionar inteligentemente, emocionalmente. E eu coloquei por último ali, não menos importante, tem um senso de urgência, que é o que está faltando muito hoje em dia. As pessoas não têm senso de urgência, sempre fazem as coisas devagar e se esquecem de que a velocidade, a qualidade, né, do trabalho que ela está fazendo aqui implica, né, no trabalho de outro setor. Então, se você é telefonista lá da recepção e faz o seu atendimento mal feito, demora demais passar a ligação, conversa o que não deve conversar, né? Não pega as informações que tem que pegar, você está atrapalhando outro setor, que é o setor que você vai ter que transferir essa ligação. Porque quem ligou está querendo informações de vendas. Então você vai ter que passar para o setor de vendas. Só que se você não faz o seu trabalho aqui de maneira ágil, com senso de urgência, de eficácia, de eficiência, você vai atrapalhar o serviço, vai demorar o serviço lá do setor de vendas. E isso vai prejudicar não só a empresa, mas o cliente, porque o cliente vai ficar chateado, não vai voltar mais na empresa, e aí não vai gerar lucro para a empresa, vai gerar um problema em cadeia. Então, a pessoa que tem senso de colaboração, ela entende que o serviço que ela está fazendo aqui agora, nesse momento, tem que ser eficiente e ágil, tá? Porque o serviço dela está ligado a um outro setor e a um outro e a um outro. E todos precisam andar em harmonia adequadamente. Você não pode pensar assim, não, mas eu sou recepcionista, não é meu papel fazer isso.
Não, o seu papel é fazer o seu melhor, o mais rápido possível, da melhor maneira possível, né? Então, isso é muito importante, esse senso de colaboração, tá? Que é um elemento caro no mercado hoje em dia, tá? As pessoas são mandadas embora, eu falo isso de experiência N de empresas que eu trabalhei ou que eu estou fazendo recrutamento, que as pessoas estão sendo mandadas embora porque só fazem o que mandou elas fazerem. Só faz aquele trabalhinho ali do setorzinho dela. Não tem senso de colaboração. Não entende que o que ela faz no setor dela implica também na atividade de um outro setor. Bom, como que a gente desenvolve senso de colaboração? Na prática. Sabe como, gente? Vamos lá, prática. Segunda-feira de manhã, né, que eu gosto de falar. Como é que você desenvolve o senso de colaboração? Leitura sobre esse tema, né, claro. Cursos para você participar de dinâmicas. Dinâmicas também são importantes para você trabalhar em equipe, para você ser avaliado por outras pessoas, tá? Jogos, esporte, competição também. Quando você joga, quando você está numa equipe, num time, você tem senso de colaboração, você participa de um torneio, de um campeonato. Trabalho voluntário, tá? Aqui eu tô falando várias dicas de coisas que você faz para os outros. Doação de sangue, trabalho voluntário, tá? Visita a hospitais, eu dou a dica aqui de doutores palhaços, que eu já trabalhei com eles, sei como é que funciona. Então, se na sua cidade tem essas ONGs, né? Participe de um trabalho voluntário, por quê? Para você sair do seu mundinho. A pessoa que não desenvolveu o senso de colaboração, ela não está com dificuldade de olhar para o outro, para o mundo, tá? E está com dificuldade de entender que somos uma engrenagem. O que a gente faz aqui está implicando em outra vida, para o bem ou para o mal, tá? Então, quando você faz um trabalho voluntário, trabalho sem receber, ajudando uma pessoa, você vai ver. Você vai sair um pouco do seu mundinho e vai ter a noção de colaboração, tá? Visita hospitais para você ver a realidade de pessoas que estão sofrendo, tá? Você vai abrir a sua visão. Isso é a minha recomendação prática para desenvolver, além de ser excelente para o currículo, né? Se você faz um trabalho voluntário e está procurando um trabalho, coloque isso no currículo, se você já fez isso. Quarto soft skill importantíssimo hoje, adaptação, capacidade de adaptação. E quando eu falo de adaptação, eu estou falando também de inteligência emocional, estou falando também de gestão de conflito, estou falando, coloquei aqui teimosia versus persistência, e estou falando de resiliência, que também é uma palavrinha da moda que o povo está enjoado de tanto ouvir falar disso. Vamos voltar para mim que eu vou explicar melhor para você esses conceitos. Então, vamos lá. Inteligência emocional a gente já falou no outro slide, é a mesma coisa, tá? Da empatia, simpatia. Quando a pessoa tem a habilidade de se adaptar, né? Ela tem essa inteligência de ler a situação que ela tá, o momento que ela tá vivendo, entender que ali é um momento passageiro. Você não vai, nem sempre você vai estar num trabalho o resto da sua vida, ainda mais as características que a gente tem do tipo de trabalho que a gente realiza hoje, no nosso mundo de hoje. Então você tem que entender que você vai se dedicar ali naquele momento, e às vezes você está passando por uma coisa chata, ou está se relacionando com uma pessoa ali, tem um superior que você não gosta, uma pessoa que trabalha com você que não foi com a sua cara. Você tem que ter, a pessoa que tem senso de adaptação, capacidade de adaptar, ela consegue entender que ela está ali trabalhando, e nem sempre no ambiente de trabalho você vai gostar de todo mundo vai gostar de você, né? Todo mundo vai ser seu amigo, você não está ali para fazer amizade, né? Então, a pessoa que tem senso de adaptação, ela tem foco, ela sabe por que ela está no lugar, e às vezes ela tem até o tempo para estar ali. Ela, não, eu estou aqui até, né, conseguir assim, assado isso na minha carreira, até me formar, ou até concluir o estágio. Então, você vai focar nos seus objetivos e se adaptar, porque você tem um foco, um objetivo maior. Então, a pessoa que não tem capacidade de adaptação, geralmente ela é muito melindrosa, né? Ela desiste fácil dos relacionamentos, se irrita facilmente, não fica nos lugares, né, porque não consegue, né, esperar um pouco, a poeira baixar, ou não consegue, que é o que a gente coloca ali também como resiliência, que é a capacidade de resistir a períodos difíceis, né? E aí a gente tem que ter cuidado para a gente também não confundir com resiliência e ser bobo, tá? Porque
há pessoas, infelizmente, de má índole, de má intenção, né, que alegando, né, que você tem que ter resiliência, fazem passar por situações que não são justas, né? É diferente, você tem que avaliar e ver se aquela situação é justa, né? Se ela é justa, se ela é só um tempo de crise, exige de você um pouco mais de perseverança, tudo bem. Agora, se é uma situação injusta, se estão te punindo, se estão te pagando de uma maneira injusta, te exigindo alguma coisa que... Aí é outra coisa, né? Te desrespeitando no local de trabalho, abuso de autoridade, né? Não é uma questão de resiliência você ficar lá resistindo a um trabalho onde você está sendo abusado, né? Onde você está sendo desrespeitado, onde você está sendo assediado. Isso não tem a ver com resiliência. Resiliência é, a empresa está passando por crise, mas eu sei que é uma empresa boa, quando eu precisei, ela me ajudou, tem os lados positivos, mas todo mundo está vendo que é um problema realmente financeiro, não é maldade das pessoas. Então, resiliência é você compreender o momento que a empresa está passando, reconhecer, né, que naquele momento a empresa também precisa de você, né? E você tá ali, parceiro, né? Porque você vê que a empresa te respeita. Então ela merece o seu respeito, merece a sua persistência naquele momento, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir essas duas coisas, para a gente também não ser subjugado por nenhuma instituição nem por ninguém, né? Alegando que a gente é resiliente. Da mesma forma, a confusão com a teimosia e a persistência, né? Você tem que tomar cuidado se você não está sendo teimoso, né? Ou se você está sendo persistente, porque persistente quando você, né, tenta e escuta opiniões, compara com outras sugestões de outras pessoas, você tem um sonho e você tenta ele de várias maneiras diferentes, né? Não, agora o teimoso, ele tenta de uma maneira só, coloca na cabeça que é só daquele jeito e tá teimando porque quer daquele jeito. Se não for daquele jeito, ele não quer. Então, a pessoa, o persistente, ele tá mais comprometido com o resultado, né? E para obter um bom resultado, ele está disposto a tomar caminhos, se necessário for, diferentes para ter aquele resultado. Agora, o teimoso, além de estar querendo aquele resultado, ele também fica apegado a questões, né, do trajeto, da maneira como atingir o resultado. E a gente tem que estar com a mente aberta, adaptável, para entender que às vezes aquela maneira que a gente está tentando, a gente já tentou 1000 vezes, outras pessoas já tentaram, não conseguiu. Talvez esteja na hora da gente abrir a mente para outra, se adaptar para uma nova visão, para um novo caminho, tá? Isso que tem a ver com adaptação. Isso é um soft skill. Isso é uma habilidade comportamental que pode ser desenvolvida. Sim, por que não? Tudo pode ser desenvolvido. Como, Elisama? Na maioria das vezes, da mesma forma que as outras competências lá que eu já venho falando para vocês, né? Leituras sobre questões comportamentais, tem livros sensacionais, né? Cursos comportamentais, teatro, aula de música também ajuda na questão da adaptação, PNL, trabalho voluntário, isso tudo vai te ajudar a se adaptar. Dinâmica de grupo, viagens internacionais, eu coloco aqui. Por que eu coloco viagens internacionais? Se você tiver a oportunidade, gente, de fazer um intercâmbio, vou até voltar, tá? Faça o intercâmbio, é uma grande escola, se você tiver essa oportunidade. Por quê? De preferência sozinho também, tá, gente? Para ficar no meio dos nativos. Para quê? Para você se adaptar, para você ver que existem outras culturas, outra forma de ver o mundo, de ver a vida, tá? Outra forma de comer, outra forma de dormir, que não é só a sua forma. Tem várias coisas que a gente pode fazer de maneiras diferentes. E quando você conhece uma outra cultura, você põe a mochila nas costas, conhece uma cultura, você vai abrir a mente, né? Isso vai tornar você mais flexível e mais adaptável. Então, tem sim como desenvolver a habilidade de adaptação. Quer ver? E aí nós vamos para a próxima. Próximo soft skill, que é o quinto. Pessoal, parte 2, finalizando aqui a nossa aula de soft skills. Então a gente está na parte final, no quinto soft skills, liderança. Vamos lá, dar seguimento para finalizar nossa aulinha de hoje aqui, tá
quase terminando. Então, o quinto soft skill é a liderança, que eu vou passar aqui agora para vocês. Vou voltar novamente o slide para vocês verem lá que quando eu falo de liderança, eu estou falando de delegar, motivar, planejamento estratégico, incentivar, eleger e influenciar pelo exemplo. Então, a liderança, vou voltar de novo para mim para a gente falar um pouquinho desses temas. Quando eu falo de desenvolver essa habilidade, né, intangível de liderar, eu estou falando de você desenvolver a habilidade de delegar, não de reter tarefas, fazer tudo sozinho, centralizar em você. Então é importante você pensar sobre isso quando você for desenvolver essa habilidade. Motivar pessoas, um líder motiva e a gente aprende a motivar, tá? A gente entende que existe a motivação, a automotivação, a gente se motiva, mas a gente também entende que a liderança consegue influenciar pelo exemplo e, consequentemente, motivar, trazer uma energia positiva para os liderados, tá? Planejamento estratégico. Um bom líder tem que ter noção de planejamento, de tempo e o trajeto que ele vai percorrer para obter resultados. Então, um planejamento bom, um líder, né, eficaz, ele tem que entender de planejamento para obtenção de resultados. Outra coisa muito interessante o líder, ele tem que ter a habilidade de eleger uma equipe, tá? Essa habilidade é importante, a gente aprende em cursos, né? Porque um líder não faz nada sozinho. O bom líder entende que ele precisa de uma boa equipe, de bons profissionais junto dele para fazer com que o momento de liderança dele funcione e aquele trabalho seja executado. Então, um bom líder tem que saber eleger a equipe, selecionar pessoas. Isso é muito importante, quase ninguém fala sobre isso quando se trata de liderança, tá? Então, desenvolva essa habilidade. E aí, eu vou trazer aqui algumas dicas que são muito parecidas com as dicas que eu falei para as outras habilidades. A gente está quase terminando, tá, gente? 10 minutinhos a gente já fecha. Mas vamos lá. Praticamente falando, como que você desenvolve liderança? Leituras, né, cursos de liderança do tema, né, dinâmica de grupo, ao ar livre, jogos, participação em competições, esportes, né? É importantíssimo, eu coloco aqui na questão da liderança, você escolher um referencial, pesquise, né, no mercado, veja aí um líder que você admira, que você acha que é relevante, né, e veja o modelo, o perfil de comportamento dessa pessoa, tenha um referencial. Quando a gente quer treinar e aprender a ser líder, a gente busca um exemplo, um bom exemplo de liderança, para seguir os passos dele. Cinema é muito bom para você se inspirar na sua liderança. Consultoria e terapia também são muito bons para desenvolver essas habilidades. Desenvolver também projeto, um evento, você mesmo criar, tá? E aprender um outro idioma. Hoje em dia, qualquer bom líder tem que aprender um novo idioma, tá, gente? Principalmente inglês. É muito importante. Sexto e último, não menos importante, talvez o mais importante, é ética. Todas as empresas hoje em dia têm falado sobre o profissional ético. E quando eu falo de ética, eu estou falando de respeito à pluralidade, que é as diversidades que existem hoje de personalidade, perfil, de gênero, de religião. Tá? Respeito à diferença. Compreensão e obediência às regras, pessoas que têm capacidade de seguir os protocolos, né? Que não sejam resistentes. São cidadãos éticos. Etiqueta empresarial. Transparência, imparcialidade, consciência social e sustentável. Eu vou voltar para mim para entrar em mais detalhes com você. Então, quando eu estou falando de ética, ética é um posicionamento que nós, seres humanos, devemos ter em relação ao meio que nós vivemos, tá? E aí, quando eu falo de ética, eu estou falando de respeito à pluralidade, e olha que ética eu coloquei aqui como o sexto soft skill importante, né? Não menos importante. Então, um profissional ético que tem essa habilidade, ele respeita a diversidade. Você não precisa aceitar, nem acreditar, nem gostar, mas você tem que respeitar. Se você vive e está trabalhando no mercado de trabalho com colegas que não pensam como você, uma pessoa ética, ela respeita. Ela não precisa passar a pensar igual ao outro, mas ela respeita a opinião do outro.
Então, uma pessoa que é ética, ela está recebendo um cliente ali que pensa diferente dele, não precisa entrar em debate, discussão, em agressividade com o cliente, né? Ela entende e respeita. Esse respeito é uma característica de quem tem ética, tá? Respeito à pluralidade. Outra coisa importante é compreensão e obediência às regras, tá? Então, existem perfis comportamentais resistentes a obedecer regras, a obedecer condutas, normas de segurança, protocolos, tá? E isso tem a ver com ética, porque se as regras existem, é porque elas são importantes para que as coisas funcionem adequadamente e seguramente em determinados locais. E aquelas pessoas que não respeitam regras são antiéticos e as empresas demitem, tá? Outra coisa importante é etiqueta empresarial. Quando eu falo de ética, eu estou falando de comportamento, da maneira de agir elegantemente, até mesmo num jantar, numa reunião de negócios, né? É a maneira que eu me comporto socialmente. Tem a ver com ética também, tá? Isso é muito importante. Então é importante você entender quais as regras de etiqueta para o local que você trabalha. Às vezes você é um gerente, um gestor, vai numa reunião, né? Vai em algum lugar importante e ali você precisa se comportar da maneira adequada para você representar bem a empresa, fazer parcerias de negócio relevantes para você. Enfim, é importante você saber a etiqueta empresarial daquele local, né? Agir com transparência e imparcialidade. Isso tem a ver com ética. Deixar às claras a sua negociação. Não ficar escondendo o jogo, né? A empresa transparente é uma empresa ética. Consciência social e sustentável. Quando eu falo de meio onde eu vivo, do meio, eu também estou falando do meio ambiente, né? Então, a pessoa ética é uma pessoa que sabe economizar energia, economizar a luz, né? Que entende que o recurso que a empresa que ele trabalha oferece é um recurso que traz uma despesa, que traz uma demanda, né, até para o meio ambiente. Então, você tem que ter essa consciência também de sustentabilidade, de economizar, de reciclar, né, uma consciência social, sustentável e ambiental. Isso tem a ver com ética. Então, nós finalizamos com a questão de ética e aqui eu dou também algumas dicas, vou virar para cá, para vocês verem as dicas que eu dou, que são muito parecidas, né, para desenvolver o perfil comportamental ético. Lê temas, lê sobre temas que falam de ética. Tem vários livros excelentes sobre isso. Escutar no YouTube pessoas importantes, filósofos, que você vai entender. Cursos, palestras de ética, filosofia, sociologia e política, para você entender, não ficar com esse senso raso, essa informação rasa do que é ética, saber o que de fato é, o que significa essa palavra. Dinâmicas também fazem você ter uma ideia de ética, fazer uma visita técnica a uma empresa, a uma multinacional, para você ver como que funciona as normas de segurança, o que você tem que vestir para entrar em determinados setores, para você ver que algumas coisas realmente são importantes. A pessoa, para trabalhar ali, ela tem que cumprir protocolos, né? E trabalho voluntário também te fala sobre ética, te faz enxergar o mundo que você vive, o outro, né? Todas essas dicas que eu dou também para desenvolver as outras habilidades. Doação de sangue, consultoria, terapia. Outra coisa legal também que eu aconselho é você assistir algumas audiências, para você ver como que funciona ali o tribunal, né? A legislação do seu próprio país, do seu próprio estado, tá? Viagens internacionais, para você conhecer os códigos de conduta e de ética de outras culturas, para ampliar sua visão de mundo. E aprender um outro idioma também, porque vai enriquecer seu vocabulário no quesito ética. Então, a gente fecha aqui com a ética como sexto soft skill. Agradeço a sua audiência, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha esse vídeo, faz um comentário aqui embaixo e pode utilizar esse material, esse conteúdo, essa nossa aula para treinar sua equipe, seus alunos, tá? Espero que você tenha gostado dessa interação. Até logo e muito obrigada, tá? Até a próxima aula. Tchauzinho!